Olá, professora, tudo bem? Aqui é o Neviton falando. Vou iniciar minha apresentação da CCH. Então, eu escolhi o tema em relação a fintechs. Tá com um erro aqui, só não tá com espaçamento. Então, fintech, uma revolução para revolução nos serviços financeiros. Escolhi esse tema, achei ele mais interessante e quis abordar esse tema aqui para a apresentação da minha CCH. Então, o que que é uma fintech, né? Como que ela surgiu? Então, a definição seria que uma fintech é uma combinação entre financial e tecnológico, sendo referindo-se a empresas que usam tecnologia para inovar em serviços financeiros, ou seja, criar tecnologia para dispor de meios de produtos ligados à área de financeiras, né? Seja ela qualquer vertente. A origem, né, surgiu nos anos 2000, mas ganhou força após a crise de 2008, quando consumidores e empresas buscaram alternativas, né, aos bancos tradicionais. Então, a partir de 2008, ela ganhou uma força no mundo inteiro, né? Como as fintechs trabalham, né, e por que que elas surgiram, né? Então, elas surgiram por ter um modelo de operação que utiliza plataformas digitais, é, por exemplo, apps, APIs, blockchain, e para oferecer serviços financeiros mais ágeis e baratos, né, livrando de várias, tornando, por exemplo, não precisando o cliente ir lá no banco, na agência, pegar uma fila, é, ter todo às vezes tem um contrato, só pega o celular e tu resolve tudo pelo celular praticamente. Motivação seria evitar então essa questão da burocracia, as altas taxas e lentidões dos bancos, né, tradicionais, e que impulsionaram a necessidade de soluções digitais. Principais propostas, né, de inovação, né, então desbancarizar, né, desbancarização dos serviços sem necessidade de bancos tradicionais. Isso aí é um exemplo que até eu trouxe aqui, que eu acho que é uma das fintechs mais conhecidas aqui no Brasil, que seria o Nubank, né? O Nubank, ele surgiu, eu não lembro se é Ramon Vélez, ou não, é Davi Vélez, o criador do Nubank. Ele criou o Nubank, eu pesquisando para fazer esse trabalho, ele criou o Nubank com o objetivo de se tornar mais fácil, porque ele veio da Colômbia e morou nos Estados Unidos, e quando ele veio trabalhar no Brasil, ele precisou abrir uma conta e foi uma burocracia do caramba, fora que ele se sentiu muito desconfortável para abrir uma conta, porque os bancos no Brasil a gente tem toda aquela, digamos assim, burocracia de segurança, que é você entrar, passar por um sensor de metais, coisas do tipo assim. Então ele se sentiu desconfortável, achou que tinha muita burocracia, ele precisava ir no banco muitas vezes. Ele surgiu, viu que poderia, que outras pessoas reclamavam disso também, e ele foi e criou no Nubank. Então, pagamento também instantâneo, né? Pix, transferências internacionais mais rápidas, tipo Easy, remessa online, empréstimos de crédito, então análise de crédito via IA. Então hoje, por exemplo, eu trabalho no Sicredi, na área de RPA, a gente tem a utilização de IA para fazer algumas análises de crédito. Então, se utiliza para isso também nos bancos tradicionais, mas as fintechs ainda se usam mais ainda, porque nelas as tecnologias ainda estão mais afloradas, e as mais recentes, as melhores, estão mais presentes, digamos assim. Investimento e democratização, né? Então plataformas de investimento acessíveis, né? Por exemplo, a Rico e a Wire. Se você hoje entra no YouTube e pesquisa qualquer coisa sobre finanças, provavelmente vai bombardear propagandas da Rico, e mostrando que a Rico é uma, como se diz assim, uma corretora digital confiável e coisa do tipo. Sim, tem uma credibilidade no mercado e já está há anos ali por resolver o problema de uma forma interessante, né? Rápida, digamos assim. Então, as diferenças para o mercado tradicional é que as fintechs digitais, as first, digital first, sem agência, taxas mais baratas ou zero, praticamente zero, processos rápidos via app. Eu lembro quando surgiu o boom do Nubank, uma das coisas que o pessoal
eu lembro que o meu pai falou isso, foi a questão do Nubank não cobrar taxa nenhuma de anuidade. Ele achou aquilo uma maravilha. Eu era. Eu não entendia tanto, né? Tava na adolescência pra coisa assim, então, tipo, eu não entendia tanto o porquê que era tão maravilhoso assim, né? Mas hoje entendo um pouco mais. Então, bancos tradicionais, a estrutura física e burocrática, né? Então, taxas elevadas e processos lentos, né? Então, se torna a experiência e também o produto se torna muito é, se torna um pouquinho pior, digamos assim, né? Era pra ter uma imagem aqui do Nubank, mas acabou que não carregou, eu acho. Tô até com medo pra frente. Soluções oferecidas, né? Então, ó, aqui também não carregou alguns. Teve um probleminha aqui, mas tá. Vou para a apresentação agora. Então, cartão de crédito. Então, cartões de crédito, exemplo sem anuidade, exemplo Nubank, o Nubank, Neon. O Neon até eu sugeri aqui porque ele tem uma opção PJ, não? Então, contas digitais para PJ também, né? Tipo o Mercado Pago, que é totalmente integrado à parte do marketplace deles e tudo mais. A parte de seguros por assinatura eu encontrei essa Pierre que tem. Opa! Que tem uma tecnologia bem evoluída nesse ponto. E crowdfunding, que eu encontrei a CRIA, que é um crowdfunding para empréstimos coletivos, né? Tem outros, só que eu achei essa aqui um pouquinho mais interessante. Cenário brasileiro, né? Então, destaque no Brasil é um dos mais... destaque, então, o Brasil é um dos maiores mercados de fintechs da América Latina. A gente tem das maiores fintechs hoje até do mundo o Nubank, então é um dos maiores cases, né? Então a gente tem um cenário que aqui é muito forte, até consideravelmente reconhecido fora do país. Então eu digo que no mercado nacional o Brasil anda muito bem com seus representantes nesse segmento, nesse tipo de tecnologia. Regulação, então o Bacen, o Banco Central, né, e o Open Bank impulsionam inovações, né, então existem vários projetos para estar impulsionando o crescimento e a evolução nesse segmento. Crescimento, então mais de 1.000 fintechs no país em 2023, isso é um dado um pouquinho desatualizado, já pode até passar disso, mas é um dado até que seja, dá para se dizer interessante, porque apesar de ter começado o boom lá em 2008, no Brasil dá para dizer que foi um pouquinho mais para frente, né? Então, mesmo assim, mostra que o nosso país vem cada vez mais evoluindo esse cenário, nesse modelo de tecnologia. Então, cenário mundial, né? Então, os Estados Unidos lideram no investimento como, por exemplo, existem lá o Stripe e o Revolution. O Stripe ele é um modelo de gateway de pagamento bem conhecido. Quem já trabalhou com e-commerce ou coisa do tipo assim, utiliza muito desse gateway, desse checkout que é o do Stripe, né? Muito bom. Na Ásia existe alguns que dominam pagamentos móveis em questão de celulares, que é o exemplo o LPay e o WeChat Pay. Esses são alguns exemplos, até trouxe um pouquinho menos, não tenho tanto conhecimento, mas existem esses exemplos e foco no Open Bank e criptomoedas na Europa, né? Então lá eles seguem mais uma outra linha de produtos nessa parte de fintechs, né? Empresas e inovações, né? Então, exemplos de empresas e soluções, né? Eu trouxe aqui, já comentei, que é uma experiência que eu vi e gostei, é o Nubank, onde os cartões são sem anuidade e o primeiro banco 100% digital do Brasil. O segundo que eu trago aqui, que é outro que eu tenho um certo... que eu já vi, já utilizei de uma certa forma, é a Stone, né? Que as maquininhas de cartão e taxas são competitivas para pequenos negócios, né? Então, um exemplo da Stone para também para digamos assim, mercado nacional. A Stone ela é uma fintech que é de outra fintech. Eu não lembro se ela foi comprada ou ela surgiu desde o zero de um projeto do como que é o nome daquela empresa? Agora fugiu, desculpa. É uma outra fintech de gateway de pagamento que é concorrente ao Mercado Pago, concorrente ao
Como que é o nome? Eu não vou lembrar o nome agora, mas tem uma outra empresa, uma outra fintech que é dona da Stone, que eu tava procurando e eu acabei esquecendo agora o nome, perdoe. Acreditas, né, que é empréstimos com garantia no modelo de seguros e taxas reduzidas. Então, alguns exemplos de soluções que eu trago aqui para exemplificar. Tecnologias usadas, né? Então, inteligência artificial, como eu mencionei antes, para análise de crédito e chatbots, né? Então, essas, as fintechs tendem a ter essa questão de tecnologia, elas sempre andam com as tecnologias mais modernas e de uma certa forma mais são melhores do que os bancos tradicionais, né? Então isso dá para dizer que elas, o que tem de inovação, de inovador no mercado, elas vão ser pioneiras, vão estar ali consumindo por primeiro, né? Porque um banco tradicional é muito complicado para estar se adequando e utilizando essa tecnologia nova. Então, segurança em transações, né? Por exemplo, moedas com blockchain. Existe, que nem eu mencionei, alguns projetos, algumas coisas que evoluem de uma certa forma mais rápido para esse tipo de tecnologia. APIs, então, integração com um serviço, então o Open Bank. Estabilidade e redução em custo como o Cloud Computer. Então, conclusão, né? Em resumo, as fintechs estão revolucionando o setor financeiro com tecnologia, agilidade e inclusão, né? E o futuro do Brasil no mundo, elas continuarão crescendo, né? Desafiando o modelo tradicional. De poucos anos para cá, a quantidade de fintechs foram abertas, como você tem o Nubank, entre outras, 1.001 fintechs foram abertas. Cresceu muito no nosso país, graças até à popularização do Nubank, que se tornou, que fez as pessoas normais, digamos assim, entre aspas, que tinham um certo preconceito em relação a usar um banco, ou usar um celular, ou fazer alguma transação online, se sentir mais segura por ter uma tecnologia nesse porte que traz esse tipo de segurança. Então, essa seria a minha apresentação. Espero que a professora tenha gostado e espero que eu ganhe uma boa nota. Brincadeira. Valeu. Até a próxima. Obrigado.